Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso evento sobre seguro de responsabilidade civil na área médica. É com imensa satisfação que os recebo nesta noite e um encontro que promete aí ser de grande aprendizado e troca de conhecimentos. Meu nome é Graziela Velasco, eu sou presidente da Comissão de Direito do Seguro e me sinto honrada que os palestrantes de hoje são membros da comissão, especialistas e atuantes na área de direito médico e de seguro de responsabilidade civil. A primeira palestrante, a doutora Juliana Neves Exposto Paro, tem 28 anos de experiência em contencioso civil, é especialista em direito securitário pela FGV e em direito médico e responsabilidade civil médica e hospitalar pela Faculdade de Direito de Coimbra, Portugal. Além disso, atua como membro das comissões de Direito Médico e da Saúde e de Direito de Seguro e Resseguro de São Paulo e daqui de Direito Securitário da OAB de Campinas. E o nosso debatedor, o Dr. Luiz Felipe de Oliveira Teodoro, que é advogado, membro aqui da nossa Comissão de Direito Securitário da OAB de Campinas e possui vasta experiência como corretor de seguros filiados à SUSEP. E para iniciar o evento de hoje, eu passo a palavra para a doutora Juliana. Boa noite, Grazi, um prazer o convite. Muito obrigada aí por lembrar e por prestigiar e confiar aqui nos nossos estudos todos desse período de 28 anos de atuação. Doutor Luiz, obrigada por participar com a gente aqui. Vamos falar um pouco sobre seguro de responsabilidade civil para médicos. A gente não tem a pretensão aqui de esgotar o assunto, ele é um assunto com muitas variações e são sempre subjetivas tantas as análises de responsabilidade civil do profissional, como também o produto a ser contratado, envolve RQE, que são os registros de especialidades, envolve as atuações. Então, a gente vai aqui começar falando um pouco de RC do profissional, e lembrando que existe um livro só que trata especificamente aí de RC profissional, então é muito extenso o tema. Nós vamos só assim fazer uma introdução para depois seguir com o seguro de responsabilidade civil profissional médico, né, que é o tópico aqui do assunto que nós vamos falar mais com mais detenção. Então, a gente começa falando de responsabilidade civil, eu estou compartilhando aí um material que eu preparei, e aí a gente começa dizendo aqui que o que é a responsabilidade civil do profissional? É a responsabilização por eventos Oi, causados. pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Se puder fechar o microfone, não faz muito barulho aqui na palestra. Pode continuar, doutora. É, e a gente vai então falar um pouquinho de responsabilidade civil médica. O que é a responsabilização de um profissional? São critérios e requisitos que precisam ser preenchidos e essa análise é sempre subjetiva. Então, considera eventuais erros, eventuais omissões, com os cuidados que o profissional tem que ter com o paciente, e aí, falhando nesse cuidado, gera a obrigação de reparar eventual dano causado pela sua atuação, seja por imperícia, por imprudência, por negligência, que são as culpas clássicas que a gente fala, mas hoje também, por se tratar de uma relação consumerista, a relação médico-paciente, ela é também norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, há também uma obrigação de informação. E a falha no dever de informar esse paciente também gera uma responsabilização na área médica. E a minha experiência de atuação, que eu faço bastante casos e defesas de profissionais médicos, tem tido muita condenação por não ter um termo de consentimento, por exemplo, que é um dos documentos que até o Código de Ética Médica exige que eles mantenham falho, que não consta as especificações ali do procedimento da paciente em si. Então, essa falha no dever de informar está gerando mais condenações
do que o próprio erro técnico, uma falha técnica. Então, é muito importante aí que os profissionais médicos se protejam, claro que com toda a formação técnica, especialização, atualização, procedimentos novos, faz uma boa anamnese em relação a todos os procedimentos disponíveis, encaixando com aquela paciente, mas que também se preocupe com a documentação médica, que gera com maior incidência a responsabilização do profissional. E entre o profissional e o paciente, existe uma obrigação de meio. O que significa isso? A gente também tem essa mesma responsabilização, né, essa mesma análise no direito. A nossa responsabilidade de advogado também é obrigação de meio. O que significa? A gente tem que atuar com diligência, aplicar aquele caso o melhor, tanto técnico como diligente, como orientação. Então, a gente tem uma obrigação de fazer tudo para que o processo, para aquele procedimento, para aquela cirurgia tenha o melhor resultado. Mas não há garantia de cura, não há garantia de resultado. A subjetividade da paciente, como também do médico, que tem que ter aí também um bom senso na atuação e na escolha, são vários critérios que induzem e que geram uma responsabilização profissional. Por isso que a gente nomina como obrigação de meio e responsabilização subjetiva. Então, além de você ter eleito um procedimento que talvez estivesse melhor, ele precisa ser o nexo, a escolha tem que ser o nexo que gere um dano e que dê a caracterização aí de responsabilização. Então, são vários sequenciais e cumulativos requisitos para se chegar numa responsabilidade de um profissional. Então, para se responsabilizar um médico, é necessário comprovar vários requisitos. Eu já dei uma pincelada, mas vamos seguir aqui. A conduta do profissional, que ele tem que agir de forma adequada. Então, tem que caracterizar que não houve adequação, houve uma negligência, uma imprudência ali no exercício da profissão, houve erro de diagnóstico, houve uma escolha inadequada, houve falha de acompanhamento adequado do paciente, entre vários outros requisitos que somam para chegar aí numa eventual responsabilização. Tem que ter havido dano ao paciente daquela má escolha, ou daquela negligência, imprudência ou imperícia, ou daquele erro. Então, tem que ser nexo causal entre a escolha, o dano, e que isso gerou o dano, a má escolha. Então, tem que ter caracterização também de nexo de casualidade. Deixa eu seguir aqui nos mais. Aí, como que a gente sempre faz judicialmente e que a justiça tem sempre indicado? Fazer uma perícia médica, para que seja uma avaliação justa do caso específico. Nessa oportunidade de perícia, é uma indicação do juízo, mas também tem a abertura para nomear um assistente técnico para acompanhar a produção daquela prova, para fazer toda a constatação e ver se aconteceram todos os requisitos e, no final, se o caso gerar a responsabilidade profissional daquele profissional médico. É importante a gente também falar que não é todo erro médico que tem a responsabilização civil, que resulta. Há erros que eles são situações complexas e tem que ter uma análise muito criteriosa. Mesmo vindo com negligência, imprudência ou imperícia, ele pode não gerar o dano. Por isso que a cadeia aí de responsabilização, ela precisa ser sequenciada e todas apresentadas para gerar uma responsabilização. Não é muito comum, aliás, não é incomum, né? É sempre com uma certa frequência,
que o tratamento seja tecnicamente correto, mas ele tenha um desdobramento que gera o dano. E isso não é um erro profissional, é uma consequência, é uma falha, mas que não é gerada por um erro do profissional. É uma consequência inevitável, é um acaso, e isso não gera uma responsabilização daquele profissional. E tem a latrogenia, isso que quer dizer que o profissional ele realiza a prestação daquele serviço com a máxima diligência, máxima prudência, utiliza a melhor técnica, as melhores medicações, tudo que tem de melhor de tecnologia, e mesmo assim há um risco do paciente sofrer uma alteração patológica, porque a gente considera sempre que não há subjetividade também em relação ao paciente. O que funciona para um não funciona para outro. Mesmo você tendo todo o cuidado de análise, de anamnese, de reação alérgica, de tudo, podem acontecer eventualidades, e isso não quer dizer que tenha havido um erro. E não havendo erro, não há uma responsabilização daquele profissional. Eu gosto muito dessa orientação aqui, que o erro médico ele pode ser definido como um juízo de valor sobre uma conduta daquele profissional, sobre a eleição do procedimento, comparando com o outro procedimento que era disponível e que foi eleito um deles e, comparativamente, tinha um outro que poderia ter dado um resultado melhor. Então, aí, esse comparativo ele tem que vir agregado e somado a todos os requisitos anteriores que a gente conversou. Causar o dano, tem que ter o nexo de casualidade. Então, são mais critérios para a gente chegar a uma responsabilização do profissional. Uma vez responsabilizado, ele vai responder ou por uma demanda judicial, que é o que a gente vem falar mais aqui, mas também o erro ele pode incorrer numa falha de ética, uma falha ética, e pode ter um processo também no órgão de classe, e que ele também vai responder lá. E lá também pode ter um seguro que garanta a defesa dele naquela esfera. Então, existem seguros, que é o que a gente vem dizer aqui, que tem a garantia para defesa e para eventual indenização de um erro que o profissional possa cometer. Então, é uma proteção financeira que não tira do profissional a obrigação de atuar com uma boa prática, mantendo a documentação. Até hoje é requisito que a companhia pede o termo de consentimento, por exemplo. Houve um sinistro, aí você entra com pedido de ajuda do seguro, né? Você abre o sinistro para que tenha lá toda a garantia contratada. Eles pedem o termo de consentimento, que são um daqueles documentos que eu falei no início, que você precisa manter, que é a boa prática médica. Então, isso também é uma garantia de que você não terá problema com aquele seguro que você contratou na hora que você precisar usar. Então, esses seguros, eles têm uma garantia ampla. Aí, com um corretor de seguros, a gente sempre frisa que é muito importante que faça com um corretor especialista, porque ele vai conseguir fazer o encaixe para que depois você não tenha surpresas. E o quão é importante esse seguro de responsabilidade civil profissional, porque mesmo o profissional médico atuando com diligência, não incorrendo em erro técnico, não incorrendo em falha na informação, não cometendo nenhum tipo de culpa, ele pode ser questionado. E esse questionamento vai demandar um custeio de defesa. E defesa judicial, se for judicializado com pedido de indenizações, ou se for uma denúncia junto ao conselho de classe para apuração da conduta ética daquele profissional médico.
E um seguro de responsabilidade civil bem contratado, intermediado por um corretor aí com conhecimentos específicos e técnicos, ele consegue fazer um produto que atenda aquele profissional e que ele tenha o suporte financeiro e o suporte da seguradora, tanto na contratação do advogado, que ele vai precisar para fazer a sua defesa, tanto na esfera judicial como na esfera administrativa. Ele custeia custas judiciais, ele faz também o reembolso, mediante sempre reembolso, né, dos pagamentos pelo seguro, da perícia médica, que vai ser lá nominada pela Justiça, do perito judicial, desculpa, do perito técnico, né, assistente técnico que ele venha a contratar para fazer aí o apoio na produção daquela prova. Então, o seguro, ele dá esse amparo financeiro para não ter as surpresas aí desagradáveis que são dispendiosas, são caras, o custeio desse problema que ele teve, mesmo não esperando que aconteça, porque, claro, os profissionais não atuam para ter problemas, mas eles acontecem. E aí, você tendo um seguro, você tem ali o suporte financeiro, que é o que vem aí de surpresa desagradável, né? Quando você precisa se defender. É o grande objetivo, né, doutora? Evitar que o Sim, segurado sofra algum prejuízo patrimonial para indenizar danos causados sobre uma possível falha profissional. sim, Eu costumo dizer, doutora, que é de grande importância todo corretor de seguro conhecer bem a atividade do médico. E ali é nessa hora que é muito importante preencher todos os questionários para saber exatamente as atividades. Assim, o que acaba assustando, mas importante falar até antes de saber as atividades do médico, é saber com relação aos custos. Muitos médicos não sabem os custos que têm e o que o seguro pode ajudar numa defesa de uma RC profissional, uma responsabilidade civil. Eu costumo dizer que nós temos três pilares. São a ação civil, que entra os honorários dos advogados, que em uma média de 10% a 20% sobre o valor da causa, sobre o assistente técnico, a doutora acabou de comentar sobre o perito, o assistente do juiz, às vezes um perito da ação, assistente técnico geralmente é o seu médico, que você acaba encaminhando junto com o advogado em uma indicação no assistente técnico, então que gira entre de 10 a 15 salários mínimos. Assistente técnico nomeado pelo juiz também entre 10 a 15. Porém, nós temos a defesa disciplinar. Nós temos advogado para pagar em relação a uma defesa disciplinar, que seria no CRM, que gira em torno de 5, 10 mil, muito de acordo com a região, de acordo com a localização, mas estou dizendo mais um advogado mais especialista. Temos honorários do advogado, no caso do procedimento ético profissional, também no CRM, caso ocorra uma sindicância, e também ocorre em muitos casos, não é comum, mas ocorre no caso da esfera criminal. E sim, tem honorários para uma defesa criminal e uma defesa no caso de um inquérito. Então, acho que a grande importância, até esses são alguns valores que acabam assustando os médicos, mas, porém, é importante quando gerando valor que o seguro acaba sendo um valor muito baixo. Então, é muito importante um bom seguro, e de preferência contratado por um especialista, que conheça realmente as atividades daquele médico, né? Ou médica. sim, sim, precisa ser, porque senão você tem aquela surpresa de não ter cobertura. Por exemplo, não são todas as companhias seguradoras que garantem a defesa administrativa. Então, você precisa ter aquela atenção na hora de contratar para que o seguro inclua a defesa, o custeio da sua defesa também na esfera administrativa, que são os CRMs, e também junto ao PROCON. Há reclamações de profissionais médicos também junto ao PROCON, porque atrasou demais a consulta. Então, essa esfera administrativa ela tem que estar lá com previsão no contrato de seguros de cobertura técnica, de cobertura, de garantia para remunerar o advogado especialista para fazer a defesa do profissional. Então, precisa ser bem remodelado, modelado, né, para você não ter surpresas. O Luiz falou algo bem importante aqui também na questão criminal, né? Porque o médico,
Se ocorrer uma lesão corporal ou um homicídio, né, pode ser aberto ali um inquérito para apurar se realmente houve, né, algum crime, né? E aí também ele precisa de uma defesa, um acompanhamento na esfera criminal. Então aí nós temos administrativo, criminal e civil, né? Então por isso que é importante até quando o corretor for conversar com o médico, expor essa situação, porque não é só apenas o cível, né? Não é só a indenização. Existem outras coberturas, outras esferas que também precisam ali de profissionais especializados para defesa. Sim, sim. Para tentar também nas coberturas ampliadas, que tem essa opção, se certificar de que vai cobrir uma condenação por danos morais, estéticos, emergenciais, e tem perda de documentos, despesas de defesa. Então, você tem que fazer uma modelação de um seguro aí com bastante critério para que ele te dê uma ampla assistência para que você possa ter a contratação desse profissional para te defender aonde você precisar. Então, olha lá, tem também, depois a gente vai chegar aqui para dizer que tem agravamentos de riscos e tem coisas não cobertas, né? Situações não cobertas. Aí, ó, indenizações, as despesas suplementares, que são os reembolsos das despesas, e tem que tomar cuidado, sempre se atentar para que tenha cobertura ampla e te dê essas garantias todas. Algumas companhias seguradoras, elas dão garantia de retroatividade. Tem critério, né? Pode ser uma recondução da apólice, que daí agregue a retroatividade. Tem uma contratação inicial com acréscimo de prêmio, que também engloba uma retroatividade. Então, tem uma forma de fazer modulação para encaixar o seu risco, o seu perfil e te atender. Vastas as opções de garantia. Eu não comercializo seguros, né? O doutor Luiz pode falar com mais propriedade, mas quando eu vou fazer defesa de um profissional que ele tem seguro, eu tenho acesso a contrato e, eventualmente, a boletos, que eles mandam tudo junto, e eu consigo saber, assim, ter um pouco de noção do tão viável que é você ter um seguro de responsabilidade civil. É um paralelo, assim, só exemplificativo. Cada profissional tem uma atuação, não dá para a gente fazer isso de regra. Mas, por exemplo, um cirurgião plástico que eu atendo, ele tem uma garantia de R$ 500.000 e o custo anual do seguro dele são R$ 3.500. E você imaginando aí que a ação que ele tem judicial, ele vai gastar 15 salários mínimos, 10 que seja, com o assistente técnico, com o perito judicial, com o advogado. Você coloca aí, sei lá, um processo todo, uma eventual indenização de uns R$ 80.000, olha o custo, comparando com o custo do seguro de R$ 3.500. Então, é importante, é válido, é uma garantia patrimonial que vale a pena. Tem que desmistificar um pouco, achando que é caro. E outro paralelo também que eu tenho bastante aqui é que fala, mas eu sou só médico de consultório, eu não faço cirurgia, mas a pessoa faz plantão. E aí o plantão, você está lá naquela lista de atendimento e quando dá problema, a ação é contra todos os profissionais que atenderam aquele paciente. E você vai parar lá na justiça por aquele atendimento que você fez no plantão. Então, não menospreze, assim, sabe, a sua atuação, imaginando que você não vai ter esse problema. O profissional médico pode ser absolvido, ele pode ganhar o processo, não haver condenação, mas ele foi acionado. E aí já está movimentando a estrutura financeira dele, que dependendo do tamanho ali da tua clínica, interfere em toda a sua atuação, porque é o valor que vai sair de um investimento em aparelho, vai sair de um custeio de funcionário, vai sair da estrutura, vai chegar na família, na renda familiar. Então, é uma proteção financeira, é uma previsão que é muito importante, que é uma estrutura que você faz na sua organização financeira.
E aí precisa ter todo o cuidado para você ter uma contratação que te atenda, que não te traga surpresas. Tem uma pergunta aqui, Tá? Juliana, que a pessoa está perguntando aqui se é importante a cobertura de antecipação de tutela. Aí até eu que gostaria de saber, na questão dessa antecipação de tutela, até essa pessoa que fez aqui a pergunta, né, da corretora, o Lincoln, como que seria essa antecipação de tutela? Porque normalmente nessas ações de responsabilidade civil que eu acompanho, não teria um pedido de antecipação de tutela, porque vai se discutir ainda o mérito. Eu não sei o que seria possível pedir de antecipação de tutela, diferente de planos de saúde. Que, por Não, exemplo, Grazi, eu acho que às vezes é uma produção antecipada de provas. tá. E aí Seria uma o antecipação de paciente, prova. né, ele está com medo, ele está em vias de fazer um novo procedimento cirúrgico e ele quer preservar aquele que ele está queixando ali de ter havido um erro. E aí ele pede para fazer uma produção antecipada de provas e aí para fazer uma perícia técnica médica. E aí Sim. você faz o procedimento que ele é prévio a uma ação de indenização, uma ação de danos morais, né, uma ação que ele venha a produzir e fazer e dar sequência aí nessa produção antecipada de provas. Sim. Será que é isso que a pessoa tá. Porque na questão de antecipação de provas é muito importante, né? Tanto para o Alô? paciente quanto para médico. Alô? Oi. Boa noite, doutora Juliana, tudo bom? Boa Aqui noite. é o Lincoln, eu peço licença aqui para entrar. Antecipação de tutela, eu digo assim, que se pode acontecer no sentido do juiz determinar um pagamento antes da finalização do processo, sabe? Né? Ele entender que o profissional, mesmo que não tenha sentença, ele tenha que arcar com aquele que Mas ele eu vai acho fazer. que essa modalidade, Lincoln, tem que ser um calcionamento, né? Porque se não tem uma execução antecipada de sentença, então ela não tem ainda uma determinação de pagamento. E essa antecipação provavelmente tem aí um calcionamento, entra nas regras gerais aí, né, de pagamento antecipado. Uhum. E aí eu acho que só valida um reembolso se tiver aí uma condenação, porque até esse calcionamento vai devolver a antecipação a quem pagou. Então, eu acho que o seguro ele atua quando você realmente tiver uma condenação e um desembolso para pagamento daquela responsabilização que gerou aquele desembolso, com reembolso do valor. É, Eu imagino que seja assim. Aconteceu um caso assim. Eu tenho uma corretora, eu trabalho bastante com profissionais da área da saúde. Nós tivemos um dentista, tá? Ele foi, a paciente entrou com uma ação, num tratamento de canal, olha só, e e antes de fazer o acordo, né, deles terem um acordo, porque foi feito um acordo posteriormente, ele teve que arcar com um pagamento que ela fez a outro profissional para tratar esse dente, entendeu? Então foi determinado que ele já fizesse esse pagamento antes mesmo de ter sido feito um acordo. Isso seria uma antecipação de tutela? Eu imagino que sim. Aí Então, o seguro não tem como dizer que não há cobertura, porque ele teve uma condenação aí judicial, né, mesmo que prévia à sequência de um processo, que ele teve um desembolso. tá. Aí eu tenho que fazer uma observação. É, Quando eu falo antecipação de tutela, a seguradora arcar com esse reembolso, porque como foi uma coisa pequena, ele pagou. E se fosse algo maior que na medicina pode acontecer, né? Pode acontecer um tratamento que tem um custo maior, a seguradora não pagar e ficar aguardando o fim do processo para fazer esse reembolso, É, entendeu? sim, eu entendi, mas aí eu acho que só gera o dever de reembolso se houver uma condenação. Isso é requisito do contrato de seguro, ele tem que ser responsabilizado. Eu acho que essas intercorrências aí durante o processo, eu acho que elas ficam meio em stand-by, aguardando uma responsabilização do profissional.
Eu não sei se um seguro daria esse pagamento se no final não haver a responsabilização. Ele não agiu com erro, dolo, culpa, falha de informação que seja, e não houve a responsabilização. Daí eu acho que falta a caracterização para gerar um acionamento e uma cobertura securitária. Porque a antecipação de tutela, para o juiz ele antecipar uma tutela, ele tem que ter a verossimilhança, ele tem que entender que aquilo ali existe uma evidência muito grande da culpa, para ele poder antecipar uma decisão que daí ele converte em sentença. Então, ele está antecipando uma decisão que ele, naquele momento, acredita que vai chegar na sentença e ele vai manter aquela decisão. Então, ele só está antecipando algo que ele decidiria numa sentença, que daí teria uma condenação judicial, né? Eu acredito que chegando no final do processo, o juiz mantendo essa tutela antecipada, convertendo em sentença, aí o seguro ele tem que dar a cobertura se tiver devidamente contratado. Sim, até porque se mantém na sentença, a gente tem o Tribunal de Justiça ainda, né? Então, eu acho que é trânsito em julgado que a gente tem que considerar aí para haver uma responsabilidade contratual. Sim, porque a gente Entendi, tem doutora. aqui, né? E se o pedido de antecipação for para o paciente que precisar de um tratamento emergencial em função do dano reclamado, né? Então, o juiz ele vai dar essa antecipação de tutela, mas também, se chegar lá no final na sentença, o juiz entender que não houve culpa do médico, o paciente ele vai ser obrigado a ressarcir o médico. Também tem essa questão, porque o juiz ele precisa manter essa antecipação de tutela em sentença. Se ele não mantiver, ele entender de forma diversa no final do processo e que realmente ficou comprovado que o médico não teve culpa e não tem o dever de indenizar, em casos de tratamento emergencial, aí ali o paciente ele tem que acabar, né, indenizando o médico, acaba ele tendo que Doutora Graziela, mesmo se o que eu tenho visto, observado, não sei se é vero, que muitos pacientes eles estão entrando pedindo justiça gratuita, mesmo quando ele entra com essa modalidade, o Aí é uma médico consegue, ele consegue Se a pessoa uma tiver sucumbência, patrimônio, não Lincoln, eu sei. acho que sim. É o mesmo paralelo de você acionar o terceiro quando há um acidente de trânsito e a culpa não foi do segurado. O segurado vai receber a indenização do seu seguro e a seguradora vai contra o terceiro, que é o causador. Entendeu? É um paralelo, só para a gente ter um exemplo aí, né? E a justiça gratuita, ela abrange despesas e custas judiciais. Então, se a pessoa ela tem ali a justiça gratuita, ela não vai pagar, por exemplo, o perito, ela não vai pagar a sucumbência, mas a questão de tratamento particular pago pelo médico, né, em questão de antecipação de tutela, ele tem que pagar. Aí ele pode entrar depois com uma ação de cobrança desse valor, porque não entra dentro das despesas e custos judiciais. Não entra nas isenções. As isenções também têm requisitos, elas são elencadas. Sim. Condenação não é isenção. Ok, Não tem cobertura de isenção. Aí é um procedimento autônomo, né, um processo autônomo para cobrar do paciente esse reembolso da antecipação. Isso. ok. Obrigado aí pela explicação. E você sabe que tem um seguro que tem essa cobertura para atender pacientes? E o seguro tem, eu só não separei aqui para a gente falar sobre, mas tem um seguro que você compra a garantia para atender o seu paciente. E aí ele tem que dar o apoio que precisar para o paciente. Se precisar fazer uma cirurgia de emergência, se der problema naquela que você está fazendo, se ele precisar de uma UTI, se ele precisar sequenciado aí, além daquele custo que já foi programado, o seguro cobre esse atendimento ao atendimento que você está dando para o paciente. Mas aí você tem que contratar essa garantia, não sei se é acessória a uma RC convencional ou se ele é independente, é um seguro diferente. Não sei se o doutor Luiz aí com o histórico dele de corretor e de comercialização poderia nos ajudar, mas eu sei que esse seguro existe.
Sim. Eu não tive acesso a esse seguro, mas eu já, em alguns casos, já ouvi falar que tem sim. Tem. Tem um produto que eles chamam cirurgia segura, que é o paciente que ele contrata um seguro, ele paga se houver essas intercorrências da cirurgia, né? Mas aí é uma empresa específica, é um seguro mais um pouco trabalhoso, entendeu? Mas não sei se cabe, não é responsabilidade civil, é um seguro Não, para o paciente, isso. né? É um paralelo assim de seguro de contenção, né? A gente faz o paralelo de seguro residencial, por exemplo, aquela garantia de contenção, seria uma contenção aí de um procedimento do profissional médico que não deu tão bem, né? E tem a garantia de custeio aí de ajudas. Exatamente, obrigado. Imagina. E aí, quando que a gente seguindo, quando você vai fazer, você tem que ter assim umas considerações fundamentais. O valor da cobertura, você tem que ter um pouco de noção do que demanda financeiramente aquele procedimento que você vai fazer, as intercorrências, se houver, e valor de cobertura você escolhe. Então, tem assim, claro que tem tetos, né? Tem parâmetros, mas você consegue, junto a um corretor, aumentar a sua importância segurada para atender ali. Você faz muitas cirurgias, porque o valor da importância segurada, ele é anual, não é por sinistro. Então, se você tem um risco majorado com oportunidades aí de algum sinistro no ano, pode ser que o seu capital não seja suficiente se você colocar um valor baixo, porque ele vai garantir todo aquele ano. E o que você gastou para se defender de um processo vai ser retirado daquele montante. Então, você faz um seguro, sei lá, de 250, você gastou 100 em um processo, você vai ter 150 para o final daquele ano de vigência. Então, precisa também ter cuidado na modelação do seguro para você não fazer um valor pequeno. A franquia, não são todos os seguros que têm franquia. A Excelsior, por exemplo, é uma companhia que sempre estabelece franquia, ou em percentual, ou às vezes em valor fixo por sinistro. A Mafre, por exemplo, um outro paralelo, que eu peguei aqui os casos dos meus clientes, não estabelece franquia. A Excelsior estabelece teto de remuneração para advogado, ela limita. Aí a Mafre não limita. Claro que você tem que ter bom senso, né? Sempre fazendo em cima de valor de causa, né? Um percentual em cima de valor de causa, estabelecendo e respeitando a nossa tabela da associação, mas a qualificação do profissional também precisa ser ponderada, porque sai um pouco da tabela quando você tem qualificação, mas tem companhia seguradora que não dá esse espaço. Desculpa. A Excelsior, por exemplo, é uma que ela estabelece valor fixo, independente do valor da causa. Aí o profissional que você vai escolher, aí ou você paga o restante e fica com o reembolso daquele fixo. E aí Doutora, outras. Oi, eu claro. costumo fazer uma pergunta: qual o limite para contratar, né? O limite do seguro? Que é diferente do risco patrimonial, que ele tem um valor mensurável. Já no caso da responsabilidade civil do médico, já não tem. Costumo dizer que quanto mais invasivo for o procedimento médico, mais alto deve ser sua pólice. Dependente do valor do prêmio, assim, costumo dizer que mais invasivo, no mínimo, nos dias de hoje, devido às indenizações, no mínimo uns R$ 500 mil. No E não mínimo. afasta os médicos de consultório que não têm procedimento invasivo de não ter seguro. É importante que ele tenha, como a doutora comentou no início da sua explanação, mas para os médicos que produzem procedimentos invasivos ou cirurgias estéticas, tem que ter uma cobertura maior. Tem até pelo período de vigência, né, Luiz? Tudo sai daquele ano, daquela vigência, não se renova. Então, não é assim, entrou com a ação hoje e entrou com uma ação o ano que vem. Se o sinistro que gerou a ação aconteceu na vigência do ano anterior, a garantia é da vigência anterior, independente do ano que foi distribuída essa ação. E lembramos que, como é
relação consumerista, o prazo prescricional são 5 anos. Então, você pode ter uma vigência terminada, mas ainda você tem 4 anos para ser acionado do seguro que você fez naquela vigência. Então, você operou, sei lá, 20 pacientes naquele ano, você pode ter 20 sinistros. Então, assim, precisa calcular com sobra para você ter essa cobertura e essa garantia, né, de que vai ter o atendimento aí de reembolso e de custeio da sua estrutura de defesa. Mesmo não sendo condenado, você pode ser questionado. Então, o custo também é da defesa, que é a que é mais reincidente, que a condenação pode não vir, mas a necessidade de se defender, sim. E exclusões também, tomar cuidado com o que tem lá de exclusão. Por exemplo, hoje a gente sabe que assédio moral não tem cobertura em nenhum tipo de seguro, é muito difícil. Eu ainda não vi nenhum. Um assédio moral do profissional com o paciente, isso não tem cobertura. O que tem cobertura é o ato médico. O ato médico em si, o procedimento, a cirurgia. Aí tudo bem que podem ser questionados desse procedimento dano moral, dano estético, dano material, dano emergente, mas ele tem que sempre originar do ato médico. O que está segurado é o ato médico, não é o assédio moral, por exemplo. Então, tem que prestar atenção nas exclusões, que também são bem importantes e tem um leque grande. Então, tem que olhar as condições gerais, avaliar se aquele produto te atende. Se não atender, procurar outra companhia seguradora. São várias que fazem seguro de RC profissional. Então, tem como escolher. E aí, para você escolher, você tem que evitar o seguro do banco, né? Porque o banco só comercializa aquela companhia. O corretor de seguro, ele comercializa várias companhias e ele consegue ver o que você precisa, qual a sua necessidade e te vender um produto que vai te dar aquela tranquilidade que você procura. Então, o prêmio tem sempre a variação do risco. É o paralelo. O risco que você oferece para a companhia é o custo que ela vai mensurar para te dar essa tranquilidade. Então, precisa ser aí, o que o doutor Luiz falou, é cirurgião? Os cirurgiões têm um risco majorado. Então, você precisa, quando for fazer até o preenchimento aí para análise do risco, ser claro e ser bem detalhado. Por exemplo, se você exercer uma função de diretor técnico e você tiver um sinistro pelo gerenciamento na sua função de diretor técnico, e você não disse ao seguro que você exerce também essa função, o seguro não vai cobrir aquele problema que você teve. Um diretor, qualquer tipo de cargo ou função, um diretor clínico, você não vai ser acionado pela sua atuação técnica profissional. Você vai ser acionado pela sua função, pelo seu cargo, porque você, na hora que foi fazer lá a escala de plantão, você falhou, não substituiu o funcionário lá, o seu médico que ia dar o plantão aquele dia, você não tinha um de sobreaviso com a especialidade de pediatra. Você vai ser acionado porque você falhou na sua função. Você não fez cirurgia, você não fez atendimento, você não fez procedimento, mas você fez um equívoco e aí vão te colocar no processo. Você não vai ter cobertura do seguro, porque você não disse que você exerce função e que você quer também que te garanta para aquela função. Na atuação da função, não da técnica em si, da sua especialidade. Uma outra preocupação também que tem que ter é se você é uma pessoa jurídica. Os seguros são independentes. Tem companhia que ela estende ao profissional que é microempresário, que tem ali uma empresa individual, único sócio, que aí se confundem as pessoas físicas e jurídicas, e tem companhia que não estende. Você precisa fazer um seguro ou dois, um para cada pessoa física ou jurídica, ou incluir que você tem uma pessoa jurídica
e fazer um seguro único desde a companhia seguradora aceite. É a mesma lógica de você dizer que você exerce uma função de diretor técnico, é você dizer que você tem uma pessoa jurídica. Então, precisa tomar esses cuidados. E um corretor que é a melhor pessoa aí para te dar esses toques. Senão, você faz um contrato de prestação de serviço usando a sua pessoa jurídica. Claro, todo o seu movimento financeiro é na jurídica. Daí a pessoa vai lá e aciona a pessoa jurídica, não aciona a pessoa física. E o seu seguro é para a pessoa física. Eu até estava contando para elas que eu tive um triangular aqui que eles entraram com a pessoa jurídica. Eu tive que fazer uma denunciação na lide da pessoa física. Aí consegui, a pessoa física entrou no processo. Aí eu fiz a defesa da pessoa física denunciando a lide da seguradora. Então, assim, tem justiça, juízo que deixa, tem juízo que não deixa. E como você vai fazer para incluir a seguradora na lide fazendo uma terceira denunciação? Porque se formaram 3 lides. Não é todo juízo que deixa isso acontecer. Então, é o cuidado de você, quando for contratar, colocar lá que você tem uma pessoa jurídica e que você quer pessoa jurídica unipessoal, tá? Porque daí, se são sócios, se é sociedade, não entra nessa lógica que eu estou dizendo. Aí você tem que fazer um seguro diferente para a pessoa jurídica. É na lógica de você ter uma pessoa jurídica unipessoal, que é você que usa, né, uma estrutura jurídica para a movimentação dos seus pagamentos, né, da sua logística financeira. E aí, quais são os benefícios que a gente elenca aqui? Ó? A tranquilidade profissional, que ele exerce a profissão. Claro que ninguém vai ter a desídia na condução aí, porque você tem um nome a zelar, você tem toda uma estrutura, mas você segue confiante de que, se tiver algum problema, de questionarem a sua prática médica, você tem uma estrutura que vai te dar suporte financeiro e que você vai ter capacidade de ter uma defesa técnica especializada, sem fazer aí um problema, né, financeiro na sua estrutura profissional, na sua estrutura clínica, na sua estrutura familiar. Mantém-se da reputação, né, em caso de reclamações todas, que aí você vai ter a estrutura também te dando essa garantia. Seguir como a conformidade legal, que são algumas jurisdições que eles exigem que o médico tenha um seguro. Por exemplo, quando você vai prestar serviço, às vezes com algum plano de saúde, né, que você vai fazer lá o credenciamento. Tem companhia, plano, né, tem alguns planos de saúde que eles pedem que o profissional tenha um seguro de responsabilidade civil, para também ter esse suporte, além do suporte que o plano de saúde dá, porque ele também, se você for contratado, você também vai ser acionado pelo plano de saúde, junto concomitante, né, com o plano de saúde, você tem o seu seguro pessoal. Aí tem as formas de exclusão aqui, ó, atos dolosos, dano moral contra o segurado, também tem companhia que não cobre, atividades fora da área de atuação, práticas não reconhecidas. Essas práticas não reconhecidas, elas não se limitam a RQE, por exemplo, a registro de especialidade. Então, tem algumas atuações que são as práticas, por exemplo, constelação familiar, que agrega com homeopatia, que agrega com outras especialidades reconhecidas, que talvez você precise dizer ao seguro que você também faz essas práticas. Porque RQE, sim, está lá, estabelecido no código, na legislação. Essas práticas integrativas, que daí você precisa participar da companhia, porque se amanhã vem um sinistro dessas práticas integrativas que não são, não é que não são reconhecidas, elas não são RQE, né? Elas não são uma especialidade médica, para você evitar problemas, de dizer ao mesmo paralelo de que você não disse que era diretor técnico, que era diretor clínico. Então, você precisa ser o mais transparente possível quando você vai passar o risco para a companhia seguradora. Aí, práticas não reconhecidas, já falamos. Reclamações anteriores à vigência do seguro, salvo se você tiver uma cláusula de retroatividade contratada,
ou se é por recondução do seguro, e aí fica com a vigência anterior também, né, segue com a vigência, mas isso precisa ser contratado. Então, tem que ver as condições gerais e a apólice para se certificar de que você vai ter essa garantia. Reclamações de terceiros, atividades ilícitas, uso de álcool e substância entorpecente, reclamações criminais. Essas reclamações criminais aí entram naquilo que a gente falou, para você, quando for fazer a contratação, estender a assistência para administrativo, criminal e judicial. Então, tem seguro que não cobre. Então, precisa se atentar. E a gente precisa ler as condições gerais. Elas são enviadas, você precisa manusear aquilo, porque tem o período que você pode fazer endosso. Tem companhia que não aceita endosso na vigência, só na renovação. Tem companhia que dá um período para você, quando vira ali que faltou isso, faltou aquilo, você consegue fazer um ajuste no risco e também no prêmio, na mesma proporcionalidade. Então, precisa ver o que veio, o que constou, se é o que você está querendo, precisando e que se é o que vai te atender. Então, um corretor de seguro é o profissional habilitado para fazer essa dinâmica, tá? Para pegar o seu risco e te oferecer um produto que não vai te gerar surpresas aí desagradáveis. Obrigada, isso aqui era um pouquinho aí que a gente ia conversar e sigo aqui a pergunta se alguém tiver alguma questão. Oi, Juliana. Eu até passando os slides, eu fui fazendo algumas anotações aqui para a gente fazer alguns ponderamentos, né? Que nem o dever de informação. Hoje, o médico ele tem esse dever de informação com o paciente, mas também o paciente, né, como consumidor, ele tem o dever de buscar a informação. Então, se ele fornece uma documentação com tudo escrito, tudo explicado, o consumidor ele também tem esse dever de buscar informação. Então, o médico ele fornece, né, e o consumidor ele busca, tá? Então, hoje o judiciário ele tem também sendo bem equilibrado nessas questões de dever de informação. Que nem com a seguradora, né? A seguradora, ela coloca ali na pólice de forma clara e precisa os riscos excluídos, aí o consumidor também não pode falar que não conhecia, que não teve o dever de informação, né? Tanto é que hoje, né, sempre as apólices, ela tem não só o Código de Defesa do Consumidor, mas também circulares da SUSEP, onde os riscos excluídos estão em negritos, em destaque, né? Então, passando essa informação para o segurado, para o consumidor, ele tem que buscar esse dever de informação e ler, né, a documentação que está sendo entregue, né? Tanto É a análise subjetiva, né, Grazi? Porque eles falam sempre que para fazer uma responsabilização do profissional, a gente tem que analisar de forma subjetiva. O mesmo paralelo, para a gente não incorrer em dois pesos e duas medidas, é você fazer também do paciente dito hipossuficiente. Então, essa análise também tem que ser subjetiva. O qual conhecimento ele tem? Ele está procurando uma cirurgia plástica. Então, assim, ele é instruído, ele sabe o que ele busca, qual finalidade que ele busca, os limites das alterações. Então, precisa ser subjetivo ambas as análises, né? Para você não incorrer em injustiças também, né? Sim. Porque eu falo em termos de consentimento, Grazi, assim, de falha na informação, são erro crasso, assim. Por exemplo, a pessoa, o profissional, vai na papelaria e compra o bloquinho. O bloquinho de termo de consentimento só põe o nome. Isso não dá uma fidelidade aí de informação, de você ter assim o livre, esclarecido e informar. Um exemplo que eu sempre dou assim, que é mais exemplificativo. Por exemplo, uma pessoa vai buscar um implante mamário. Aí, o profissional vai lá, faz a anamnese, faz a análise, anota no prontuário que ele tem que essa paciente tem uma assimetria mamária. Precisa anotar que ela tem uma assimetria mamária. Precisa anotar que a orientou que, dependendo do tamanho da prótese que ela escolher, essa assimetria vai ser acentuada, ela vai ficar mais perceptível.
Então, você tem que dizer que esclareceu tudo para ela. E mesmo assim, ela escolheu aquela prótese que ia dar aquela forma mais projetada da disforme, né, da deformidade que ela tinha ali. Então, é isso que você esclarecer o paciente, com detalhes, com especificidade daquele caso. Olha, eu vou fazer uma cirurgia no seu joelho. Aqui não tem o banco de tecidos. Então, se eu precisar de tecido, eu vou usar do seu outro joelho, da sua coxa. Eu vou pegar no seu corpo um tecido, porque eu não tenho banco de tecidos aqui. Ok? Tudo bem? Para depois o paciente não reclamar que você não avisou ele que você ia cortar a coxa dele para pegar um pedacinho para pôr no joelho, sabe? Então, assim, a gente fala de um jeito assim, cômico, né? Mas é exemplificativo que esse esclarecimento que é o funcional. Não é você apresentar um termo lá pronto para a pessoa assinar. Sim. E outra questão, né, Ju, da questão da obrigação de e-mail, né? Da questão da responsabilidade subjetiva e de não prometer resultado. Hoje, o que acontece é que na parte estética, o judiciário ele tem entendido que tem sim uma finalidade, né? Que deveria trazer um resultado estético para aquela pessoa. E isso aumenta os valores de indenizações. Então, por exemplo, assim, diferente de um ortopedista que faz cirurgia na coluna, o profissional de cirurgia plástica, ele promete um resultado, né, para a pessoa. E aí, a hora que ela se vê que aquele não obteve aquele resultado, ou teve até um dano estético, né, porque hoje também existem vários casos de dentista, não é a área médica, mas existem dentistas de responsabilidade civil, dentista que aplica ali algum produto para aumentar volume de boca, né? Harmonização facial. Harmonização facial, e causa alergia gravíssimas, né? E a pessoa vem perder uma parte da face. E isso é muito estético, né? E é uma indenização alta, porque como que a pessoa ela acaba passando um constrangimento muito grande na sociedade, né? De se expor para a sociedade. Então, dependendo do que o médico realiza, ele tem que ter essa avaliação de risco, que daí é o corretor que vai avaliar esse risco, se realmente vai trazer um dano estético para a pessoa, se ela acaba trazendo esse resultado, né, não de meio, mas de finalidade, para a questão da responsabilidade civil. Aí, Grazi, entra bem informação, a relação médico-paciente, sabe? De você entender a expectativa daquele paciente e se você não conseguir fazê-la entender de que é uma expectativa régua alta e que você não vai chegar naquele resultado por limitação do seu corpo, por limitação de técnica, por limitação, N limitações, não faça. Conscientize-se a paciente de que é uma expectativa que não tem, ninguém consegue chegar, sabe, naquela expectativa, porque assim, você não promete o resultado, mas a expectativa da pessoa é que ela fique com uma barriga sarada. Então você vai dizer, olha, você é pós-bariátrica. Numa cirurgia só, a sua barriga não vai ficar sarada. Então você precisa colocar no termo de consentimento. Não é uma única cirurgia que vai trazer esse resultado que você pretende, porque eu preciso fazer 2 abdominoplastias. Uma baixa, em âncora, outra abdômen reverso. Então, nós vamos fazer 2 procedimentos. Não posso fazer junto, porque vai dar necrose no tecido, a oxigenação fica comprometida ali. Então, a gente tem que fazer em etapas. Se você consta tudo isso e faz a pessoa entender como que funciona, e isso é para a proteção dela, você já dá uma boa eliminada aí no risco de questionamento. Então, é essa relação. E se você perceber que não está conseguindo fazer a pessoa entender, cuidado em prosseguir, né, com essa cirurgia. Doutora Juliana, posso fazer uma pergunta? Claro. Aproveitando a tua experiência. A doutora tem observado um aumento significativo em processos referente a esses danos estéticos Sim. ocasionado
Ó, o pela Conselho Nacional de harmonização. Justiça, eles fizeram até um índice aí constando 2020 e 2023, 35% de aumento de processos de erro médico. Não quer dizer que tem o mesmo escalar, né, o mesmo paralelo para risco de seguro, porque a gente não sabe se todo profissional tem seguro. Mas o aumento de judicialização por erro médico é 35% de 20 para 23. Então, é um aumento considerável. Aí você vai dizer, mas todos esses eles desembocam lá e eles terminam numa indenização? Não. Pode ser que não. Por quê? Porque aí você faz a perícia, o procedimento foi correto, era o melhor procedimento que tinha, você não consegue imputar para o profissional um erro técnico, você não consegue imputar a ele uma falha de informação, porque tem um termo de consentimento, tem um contrato de prestação de serviço, tem tudo lá organizadinho, ele não vai desencadear uma culpa, um erro e uma condenação. Mas ele teve todo aquele processo e ele entra no ranking, né, lá de aumento de judicialização. E você Todo o prejuízo, né, doutora, com pô, gasto, né? todo acionado tem seguro, né? Então você também não consegue fazer o paralelo de sinistralidade. Desculpa, Luiz. Não, todo o desgaste que o médico acabou tendo com acionar seu advogado, Sim. porque o acesso ao judiciário é livre, mas como aumentou, eu acho que muito se tem devido à informação das pessoas, entra na internet um amigo, então eles acabam judicializando. Sim. Ô, Luiz, você sabe que eu vejo muito o abandono, sabe, do profissional. Porque o profissional, assim, não é regra, tá? Eu também não sei dizer com propriedade, porque eu nunca tive um processo desse, assim, de um cliente que tenha incorrido nisso, mas o profissional não dá atenção, não dá aquele acolhimento. A maioria da judicialização, ela sai disso, sabe? Do abandono do paciente. Depois que você fez o procedimento, pronto, acabou. Você já não quer mais acolher, você não quer escutar, você não quer mais saber, olha, esse ponto ficou, vamos fazer um ajustezinho aqui nesse ponto, ele está saliente, dá, sabe? Dá, não dá. É você conversar e você explicar. É disso que sai a maioria da judicialização, da falta da conversa, da relação médico-paciente, daquela confiança. Porque a pessoa te escolheu não só porque você tem uma boa técnica, é porque você está dando o apoio, o suporte, a explicação. Precisa continuar isso. E aí você interrompe, logo após feito ali o procedimento, aí a pessoa judicializa para questionar se a sua postura, e não só judicial, isso também demanda denúncia no CRM. Daí ele vai ser lá incorrido em falha ética profissional. Entendeu? Aí também outra coisa, você tem que anotar o prontuário em detalhes. É uma das formas de você ser condenado no CRM a falha no preenchimento do prontuário, porque o prontuário ele é um documento do profissional e do paciente. O paciente quer saber ali como foi, ele tem acesso àquilo e você colocou hieroglifo, eu brinco, né, que às vezes faz a mão, tá aquelas letras ilegíveis, e você também não colocou o contexto todo. Então, precisa ser detalhado. Isso são os documentos médicos que vão assim, não existe o termo blindar, sabe? O pessoal aí na internet usa muito, vamos fazer termo de consentimento, fazer os documentos médicos para blindar o seu exercício profissional. Você não blinda, mas você tem um grande material para se defender. A função de você manter aí os seus documentos perfeitos, com o maior número de termos de informação, é você ter uma defesa eficaz, eficiente, que por muitas vezes te leva a uma absolvição, a uma não condenação. Então, é por isso, assim, a gente faz tudo como preventivo, né? Aqui, Ju, a gente tem uma pergunta da Juliana também, sua xará, né? Que ela diz que ela passa em várias consultas periódicas, como o cardiologista, e ela nunca assinou aí o termo de consentimento, né? É uma falha. É uma falha profissional. Uma falha profissional, até assim, de proteção deles. Uhum. Se eles alimentam o prontuário médico daquela consulta que ela teve, detalhado, o que foi feito, tem ali uma informação. O termo de consentimento é para você poder seguir com aquela consulta,
voltar, dar o prosseguimento, se vai fazer um procedimento, se não vai fazer um procedimento. E outra coisa muito importante hoje também, que a legislação de proteção de dados, ela está vigente. E toda consulta que acontece, ela tem dados sensíveis que você coleta. Idade, sexo, problema, doença, sabe? Então, é muito perigoso você armazenar de qualquer maneira. Hoje, as pessoas estão utilizando muito, como é praticidade, né, o digital. Ataque de hackers, ataque invasões. Então, você precisa ter muito cuidado. Isso dá um problema enorme de vazamento, se houver o vazamento e a divulgação. Fotos, por exemplo. Você imaginou uma foto que você pegou ali prévia, posterior a um procedimento plástico, que alguém tem acesso e solta na internet? Tá bom que a pessoa, por vezes, tem cuidado de tirar a cabeça, mas a pessoa tem uma tatuagem. A pessoa tem, sabe, algum símbolo que identifica. Então, é muito importante. E hoje está tendo já as fiscalizações e as autuações de quem não tem implementado a lei de proteção de dados, o armazenamento dos dados sensíveis. E não é só clínica, são consultórios também, de profissional único. Toda vez que você tem ali uma ciência de dados sensível, desde endereço, telefone, a gente vê na internet aí, né, que a pessoa foi perseguida por um outro homem lá, por um homem, porque ele estava junto com ela no preenchimento dos termos, do endereço dela, gravou e perseguiu ela. E da onde ele pegou essa informação? Do consultório lá da secretária que estava preenchendo a ficha da moça. Então, é muito perigoso. Então, precisa tomar cuidado. Lembrando que também tem o seguro cyber. E seguro saber falar isso. Se for lá no YouTube da OAB de Campinas, tem lá o Cláudio, que veio, que também ele é corretor, falou do seguro cyber, da importância de ter um seguro cyber profissional aí para as empresas. Agora a gente vê a evidente importância para os médicos também, para as clínicas médicas, né, o tratamento de dados aí sensíveis dos pacientes, né? E aí também outra questão, Ju, que eu acho importante colocar, né, na questão da perícia médica, a inversão do ônus da prova, porque se o paciente ele é hipossuficiente na questão de provas, né, na produção de provas, normalmente o juiz ele converte, né, o ônus da prova e vai para o médico provar. E aí quem arca com a perícia é o médico, né? E aí se você tem uma pólice de seguros, o seguro ele vai reembolsar as despesas de perícia médica. Qual seria aí um valor, mais ou menos, de uma perícia médica do judiciário? Hoje eles têm uma legislação que limita. Então, eu fiz até um recolhimento parcial, porque quando tem uma parte que é beneficiária da assistência gratuita e uma que não é, tem juízo que fraciona 50%, 50% para a procuradoria, que faz esse pagamento. A metade foi 601 centavos, que é o limite de remuneração daquele nomeado pela Justiça, que hoje tem uma legislação específica. Mas não é todo profissional que está nessa eleição aí pela Justiça, e também não é todo que há o fracionamento. Quando a parte A é beneficiária, tem juízo que nomeia livre, pede para o perito indicar os seus honorários, ele indica, por vezes 5 mil, 6 mil, já peguei de 8 mil reais. A Justiça fala que pela especialidade dele, precisa ser além daquele limite legal, e aí autoriza o pagamento e só pelo médico. Então, fica o valor lá daquela nomeação, aí você vai nomear um assistente técnico, que aí é livre, tem assistente que cobram 10 salários, 11, 8, depende da especialidade e do estudo, né? De tanto que não só a especialidade que atua, mas também é o estudo, o especialista. Então, os valores são variáveis, né? Oi? Da complexidade, né, doutor? Da complexidade, que daí demanda um profissional, né? Cirurgião plástico, ele tem, né, especificidade, tem o ortopedista de joelho, né, que a gente brinca que é a tabela Jack, né, que
cada atuação limitada, né? Um membros superiores, membros inferiores. Então, é variável, a gente não sabe dizer valores certos, mas são expressivos. São valores bem significativos, né? Porque a apólice, ela é para proteger o patrimônio, né, do segurado. Muitas vezes a pessoa confunde, acha que a apólice é para terceiro, para vítima, não. Qual é o objetivo da apólice? É garantir o patrimônio do segurado. Então, ele tendo aí até a própria lei diz, né, o Código Civil diz que o seguro ele vai constar ali os riscos pré-determinados, então aquela frase que todo mundo fala, meu seguro cobre tudo. Não, nenhum seguro cobre tudo. Nós temos riscos pré-determinados. Então, é importante o médico conversar ali com o corretor, ver o risco que ele cobre, né, o que ele corre, para poder fazer uma melhor apólice, uma apólice que seja útil, né, em demandas judiciais, até na questão administrativa. Isso que é importante. Sim, a gente nunca E, sabe, né, Grazi? Não é uma ciência exata. Você não sabe quem você vai operar. Você não sabe que cenário pós-operatório você vai. Claro, você tenta que não haja intercorrência, mas ela pode existir e pode estender. Então, por exemplo, lucro cessante, quanto tempo, quem é, qual a remuneração dessa pessoa. Então, isso vai ficando expressivo. Um paralelo assim com o seguro de carro, para a gente exemplificar. O único risco que você tem no seguro de automóvel fixo é o seu veículo, que você sabe que é valor de mercado, que é a tabela FIPE. Você não sabe em quem você vai bater, você não sabe se você vai pegar uma Porsche, entendeu? Então tem que fazer uma responsabilidade civil grande, porque você nunca sabe quem Aí vai você dar esse problema. considera a idade da pessoa, a profissão, se tem filho, se não tem, se é casado ou não. Aí são questões que depois vai até majorando os valores, né, de uma indenização. E é Então, doutora, variável, né? Você não é, consegue ter aí o limite disso. Então tem que ter uma folga, considerando, né, que as pessoas podem ter maiores valores, né, envolvidos. uma outra pergunta, doutora Claro, Juliana, se me permite, referente ainda voltando um pouco lá atrás, a questão da denunciação à lide. sim. Não sei se é uma lenda urbana isso, né? Que se o juiz souber que o médico, o profissional da saúde tem um seguro, ele vai dar uma sentença desfavorável porque ele tem quem garante. Mas eu não acredito nisso, né? Eu acho que eu só queria saber o paciente, ele pode fazer, o advogado do paciente pode fazer denunciação à lide? Não, pode acionar, se ele souber que o profissional tem seguro, ele pode entrar com ação contra os dois. Ao mesmo paralelo de seguro, qualquer tipo de seguro, veículo, por exemplo. Você sabe que aquele veículo que te atingiu tem seguro, você pode acionar os dois. Mas ele não pode acionar sozinho a seguradora. Se fizer assim, a seguradora vai chamar o médico no processo, porque precisa acompanhar a instrução. A instrução é técnica e tem que trazer o atingido, o envolvido, para discutir e para fazer as produções de provas. E esse favorecimento aí por ter seguro, eu não acredito, até porque faz perícia médica. E a Sim, perícia, o juízo tem que respeitar, porque é uma prova técnica. E é feita por uma pessoa nomeada por ele. Então, assim, não tem favorecimento, né? Tem uma prova técnica que conseguiu comprovar que houve um erro e que daí vai gerar uma obrigação de indenização por uma responsabilização. E aí chega no seguro como reembolso, como pagamento direto. Às vezes há um acordo homologado, que daí o pagamento já é feito direto pela seguradora, mas sempre tem que ser participar da seguradora e ela tem que ter autorizado esse acordo. Não pode fazer e depois mandar a conta, né? Não pode. Ela exatamente. tem que anuir sempre. É, então, assim, não ocorre. É difícil ocorrer do advogado do terceiro, né, do paciente, fazer essa denunciação à lide, né? Não, denunciação não. Aí ele aciona ambas as partes.
não é uma denunciação. Denunciação, ela é uma intervenção de terceiro quando você tem um vínculo obrigacional. Denunciação da lide, você tem um contrato, também tem o chamamento ao processo, tem a oposição. A intervenção de terceiro não é só a denunciação. Nesse exemplo que eu dei lá atrás, dizendo que eu fiz uma terceira denunciação, eu utilizei a intervenção de terceiro que chama chamamento ao processo, que é uma intervenção que traz também aquela parte que precisa acompanhar aquele processo como uma intervenção de terceiro, como uma finalidade diferente, mas ela também integra o polo passivo. E Então, acompanha a instrumentalização toda vamos ali. ver se eu entendi. Então, é mais fácil que o próprio profissional, advogado, o próprio profissional chame a seguradora lead por causa que ele tem uma apólice do que o terceiro, não é? O paciente, quando ele aciona aquele que te deu causa, aquele erro que deu causa àquele erro que você está alegando. Então, ele aciona o médico, ele precisa colocar à prova a atitude ali, a técnica do profissional. E o profissional, ele chama a seguradora porque é o que vai garanti-lo financeiramente. O paciente pode entrar com ação contra o médico e também a companhia seguradora, mas ele não chama a seguradora no processo. Quem chama é quem tem o contrato, mas ele pode acionar a seguradora. Ficou claro? Como uma. Ficou claro. Ele é o autor e ele coloca como réu a seguradora e o profissional. Só que chamar a seguradora no processo, isso é raro, né? Porque a seguradora é uma companhia. Não é Chama? frequente. Todo mundo que tem seguro tem que acionar a companhia para o processo, porque ela é a garantidora dos pagamentos. Não estou falando assim, sim, a apólice, mas eu digo assim, o terceiro entrar contra a seguradora. Sim, entra também. Ele entra sim, é verdade. De veículo bastante. É Agora, que, médico também, eu já peguei defesas de médico que já a seguradora está, porque o paciente acionou ambos, então eu não preciso denunciar, porque a seguradora já está no polo ativo, no polo entendi. passivo, não preciso fazer uma denunciação. Então, tem sim, com uma certa frequência. Não, eu entendi. Eu confundi com a denunciação aqui. A denunciação é que é mais difícil. O É, chamamento, E o né? que permite é essa função consumerista, né? Que a legislação é uma relação de consumo e o Código de Defesa do Consumidor deixa acionar também o garantidor. Aqui, só complementando, Boa noite. existe uma súmula do STJ, a 529, tá? Que ela diz que no seguro de responsabilidade civil facultativo não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente contra a seguradora. Ou seja, o terceiro, ele não pode entrar somente contra a seguradora, ele precisa entrar contra a seguradora e o segurado. Porque se for só contra a seguradora, dá ilegitimidade, porque não existe relação contratual. Mas se colocar o segurado, aí segue e aí a seguradora ela pode ser condenada até solidariamente junto com o segurado. O Marcelo quer fazer uma pergunta. Marcelo. Oi, boa noite. Doutora Juliana, parabéns. Faz tempo que eu não vejo alguém falar com tanta clareza sobre o tema, viu? Obrigada. Talvez o que o Lincoln queira falar com relação à denunciação é realmente essa lenda, porque a gente escuta com muita frequência, né? Médicos recém-formados que são doutrinados na faculdade pelos seus professores que são um pouco dinossauros de que não façam seguro, porque se o paciente descobrir, ele vai te processar. A gente ainda escuta isso assim aos montes, é uma coisa louca, né? Como se o médico fosse pegar a pólice dele, colocar num quadro e colocar do lado do diploma na parede para o paciente saber que ele tem uma apólice de seguro. Então, eu acho que seja isso que o Lincoln deva ter encontrado em algum momento aí e trouxe esse tema, porque isso acontece ainda, infelizmente, com muita frequência, do médico ficar com receio de contratar. E se ele for acionado, imagina se ele tem um seguro, ele tem toda a garantia para se defender. Então, só há vantagens em você fazer uma contratação de um seguro, sabe? Independente de que se vai ser mais acionado ou menos acionado.
Tanto faz se mais ou menos ele tem a estrutura financeira ali que vai dar uma contratação para ele de um profissional capacitado para fazer uma defesa pertinente, né? Mas não vai acionar mais porque ele tem uma apólice de seguros. Eu acho que não dá para fazer essa lógica, não. Realmente não dá, mas é o que eles são ensinados na faculdade. Assustadoramente, os professores ainda falam isso para eles. Aqui a gente, eu sou de Ribeirão Preto e eu tenho acesso aqui, tem a USP, né? Tem bastante escola de medicina, tem a Barão de Mauá, a Unip e tal. E a gente, por vezes, é chamado para fazer palestra, né? Para dizer a importância do seguro, a garantia desse instrumento, custo-benefício, porque as pessoas têm muito receio de custo, né? Recém-formado ali, eles acham que é caro, e recém-formado sai generalista. Então, o seguro de um recém-formado, eu já fiz defesa de um, custou R$ 600 anual. Nesse exemplo, não sei se toda é a característica daquele profissional. E a ação que estava contra ele, porque ele tinha feito um atendimento no 24 horas, né, na emergência, ele fez um plantão numa emergência, e aí a pessoa faleceu, era R$ 800.000. Então, ele pagou R$ 600 para fazer aí toda uma estrutura de defesa que demandou perícia documental. É uma perícia técnica documental. Claro, a pessoa já tinha falecido, mas tinha a estrutura dos atendimentos. No prontuário médico, nas anotações, o que foi lá medicado, se era pertinente aquela substância naquele momento, sabe? Tudo, faz uma perícia documental. E ele teve toda a estrutura, inclusive contratando perito, pagando, custeando o perito, porque ele era um médico, e os assistentes técnicos. Então, é sempre bem-vindo um seguro. Doutora Juliana, até ainda complementando o que o Marcelo comentou, faz parte também dessa lenda urbana que no meio do processo o juiz vai perguntar para o profissional, né, para a defesa pessoal, se ele tem uma apólice. Você já viu isso acontecer? Quando tem apólice, a gente, como defensor aí de profissionais médicos, a gente já faz a denunciação na lide para participar, porque também a seguradora precisa acompanhar a instrução. A seguradora, quando é participante do polo lá do processo, o polo passivo ou de denunciação, que é uma segunda lide, mas é passivo também, ela faz quesitos, ela nomeia assistente técnico, porque ela tem interesse, ela precisa ter a oportunidade de instruir também aquele sinistro que ela vai arcar com o custo dele. Então, também a companhia precisa estar e precisa acompanhar ativamente. Então, a gente toma a iniciativa de dizer que tem um seguro para que a companhia acompanhe e que daí, se vier uma condenação, ela também ajudou a tentar não haver essa condenação. Então, dá mais licitude ainda ao processo todo de reembolso daquele sinistro, daquela ocorrência. Então, a gente já toma a iniciativa de fazer a denunciação. É uma garantia. Todos os processos acontece isso. Todas as vezes que os meus clientes têm seguro, eu sempre faço a denunciação na lide, o chamamento, depende de qual intervenção que cabe ali naquele momento, mas eu sempre trago a companhia para acompanhar a instrução. Já tem polêmica ali no chat, hein? Não estou vendo. Qual é? Paula colocou aqui, porque assim, a denunciação da lide, antes, né, o CPC, o Código de Processo Civil, antes de 2015, a denunciação da lide, ela era obrigatória, né? Então, você tinha que fazer a denunciação da lide. Aí, com a vinda do novo Código de Processo Civil de 2015, né, que já não é tão novo assim, porque já foi em 2015, ele tirou essa obrigatoriedade da denunciação da lide. Então, existem seguradoras que garantem o pagamento para o segurado e ela até abre sinistro lá na seguradora, ela faz um acompanhamento daquele processo, mas ela não é denunciada. Né? Já existe seguradoras que pedem até para não serem denunciadas, mas tendo ali a sentença condenatória com os valores, incorreu com diligência no processo, ela indeniza. Né? Então, existe essa possibilidade porque não tem mais a obrigatoriedade da denunciação da lide.
Aí é lógico, né, como a gente é advogado, a gente fala depende para tudo, vai ter que depender do caso, análise por análise, ver quem é a seguradora, ver as questões que estão dentro do processo, para verificar se vale a pena ou não essa questão da denunciação da lide, porque a gente sabe também que gera uma sucumbência, né, do segurado com a seguradora. Se você faz a denunciação da lide e, porventura, ali você ganha o processo, né, e denuncia a lide, você vai ter que pagar a sucumbência para a seguradora, né? Então, é tudo uma análise de caso com caso, né? Mas antigamente, antes do CPC de 2015, ali era realmente obrigatória a denunciação da lide. Ô, Grazi, nessa situação, você precisa participar a companhia de que você tem ali um sinistro e se ela quer integrar ou não. Por vezes, não dá tempo de haver o retorno. Mesmo que hoje são 15 dias úteis, eles não fazem essa análise e essa autorização de você seguir sem denunciar e que ela terá toda a cobertura, te dará essa garantia se ela não participar. E outra coisa, faz um paralelo aí com aquela avaliação de risco também. Se ela deu lá a oportunidade de não participar e de você seguir sozinho, ela não pode te culpar por alguma desídia. Daí você não pede perícia, daí você deixa o negócio andar, daí você não toma conta do processo, e aí então ela não vai poder reclamar, que daí ela que não quis integrar o polo. Porque o que eu vejo das companhias que a gente denuncia aqui, elas são muito ativas, porque ela também preserva o patrimônio dela, que é ela que vai pagar o problema. Então, assim, ela faz quesitos, ela nomeia assistente, ela faz complementares, ela manda a perícia voltar, ela refaz a perícia. Então, elas são atuantes. Se não querem fazer essa participação, depois também não pode dizer que houve desídia na condução do caso, né? Sim. Aí também tem que verificar com o corretor qual que seria a melhor seguradora, né, com relação a essa questão da denunciação da lide. Como que tem funcionado, né, na prática? Porque eu já fui bastante questionada, mas tem juízes que também... Isso no automóvel, né, que é outra questão, que não está aceitando denunciação, porque não é obrigatório. Então, ele acredita que seguindo só contra o segurado vai ter mais agilidade o processo, porque aí é só uma pessoa ali falando no processo, não tem a seguradora também apresentando peças processuais e questionamentos. Então, é cada caso um caso realmente, né? Mas quando é um caso grave, algo realmente que despende aí um valor muito alto, tem que sentar e conversar com o advogado, com a seguradora e ver realmente essa questão da denunciação. O Grazi, é uma celeridade relativa, né? Porque daí depois você vai entrar contra a seguradora. Se ela achar que você não tomou cuidado, que você abandonou o processo, que você nananã, e não vai te pagar. Aí depois você vai e judicializa contra a companhia. Então, é uma celeridade que eu não acho uma economia muito útil, sabe? Eu acho uma economia não muito legal, né? Porque o processo, você só está fracionando o processo se amanhã houver o problema da companhia, né? Uma seguradora, mas fica 6 meses concluso para despacho. Pois é, não é? Não é? Você não deixa fazer denunciação porque vai ficar prolixo, vai ficar não sei o quê, daí você chama concluso e demora 6 meses para dar um andamento. Então, alguém mais tem... Tendo com agravo, Grazi, eu não tive problema para saber se em agravo dá uma melhorada aí na opção judicial aí daquele juízo. como assim? A questão de... A justiça nega, né? Se aquele juízo nega a denunciação, porque não é obrigatório, e para dar celeridade, se a pessoa entregou agravo de instrumento, se daí como que o tribunal se posiciona? Eu não sei dizer, eu nunca tive um. Olha, é porque tudo gera um custo também no processo ficar recorrendo, né? Hoje, assim, eu sei que tem segurados que entram em contato com a seguradora, e eu já trabalhei com seguradoras que realmente elas pagam, tá? Não vou citar nomes aqui para não favorecer ninguém, mesmo porque a gente está num evento da OAB, mas tem seguradoras renomadas no mercado que elas garantem o pagamento, elas acompanham o processo de forma administrativa, ou seja, o escritório
que trabalha com aquela seguradora, ela vai passar o andamento para o jurídico da seguradora, ela faz o desembolso dos pagamentos, custas de despesas, sem estar no processo, tá? Isso daí é uma realidade que eu já tive no meu dia a dia profissional. Então, tem seguradoras que fazem, mas são processos, assim, que eu atuava na questão de automóvel, né? Então, é diferente, né, da parte do direito médico, que também envolve valores mais vultuosos, né? Que o risco ali também é maior, né? Grazi, enquanto eu também trabalhei para a companhia seguradora, porque eu também já trabalhei 25 anos prestando serviço para companhias seguradoras, elas por vezes pediam para a gente, mesmo não denunciados, atuar como assistente. A gente entrava no processo pedindo para acompanhar como assistente litisconsorcial. Aí vai agora também a gente tem várias seguradoras no mercado, né? Com vários produtos, com jurídicos diferentes. Eu acredito que sim, que tem as seguradoras que você, fazendo igual a Paula colocou aqui, né? Fazendo ali a notificação, abrir o sinistro, ela vai acompanhar o processo de forma administrativa e se tiver uma sentença condenatória, ela vai fazer o pagamento no limite da pólice. Sim, uma variável do processo ético, né, do processo por erro médico, é o gravame, né, de sigilo. Sim. Então, se o profissional, advogado da companhia seguradora, não tiver ali habilitado no processo, ele não acompanha, porque tem lá o gravame de segredo de justiça, mas aí o segurado fica com o ônus, né, de participar da companhia, dos andamentos, tá? Sim, sim. Aí tem que ir acompanhando e passando, né? A Paula colocou aqui, na verdade, tudo começa, né, em contratar uma boa pólice, sim, né? Recomende que, para o seu cliente profissional da saúde, né, procure um corretor especialista. Igual advogado, né, corretor também tem que ser especialista. Responsabilidade civil, seguro garantia, seguro cyber. Hoje tem cada corretor tem aí sua especialidade para vender o produto, porque realmente tem que estudar muito. De responsabilidade civil médica, você tem que ver todas as seguradoras, Conhecer as condições gerais, né? todas as As coberturas. Sim. como que tem funcionado, até conversar com colegas que já teve sinistro, como que a seguradora se comportou naquele sinistro, né? Trocar informações entre eles. E o funil tá tão assim que é igual a gente, sabe? Profissional, advogado. Se você faz tudo, você não faz, né, nada com tanta propriedade. E tá o funil para a mesma coisa de corretor. Se você vende tudo, você talvez não tenha, né, tanta especialidade em alguma área e peca, e passa, e não dá a atenção que precisa dar, né? Então, o funil tá também na área de corretores de seguros. Sim, atuar em parceria, né? Buscar, olha, eu atuo na responsabilidade civil, você é automóvel, e vai fazendo aquelas parcerias para realmente prestar um serviço de qualidade para o segurado. Entender do que está falando, qual que é a melhor apólice, o melhor produto para o cliente. E também, Grazi, eu já tive algumas experiências de que aciona o corretor, Uhum. porque ele pecou em fazer isso na explicação, no enquadramento, na formalização aí, na formação daquele risco, daquele contrato. Então, também questiona o corretor quando ele não tem essa especificidade aí, esse cuidado, né? Sim. Ó, o Marcelo agradeceu aqui que ele vai precisar sair. Realmente, Ju, uma excelente palestra. Se deixar, a gente fala aqui, Sim, né? Porque, delícia, né? Gostoso, um assunto bacana que a turma gostou, interessou. nossa, adoraram. Realmente, assim, é um tema apaixonante, né? Responsabilidade civil é apaixonante mesmo, é um tema muito interessante, ainda quando a gente fala de casos reais, né? Olha lá, o Lincoln falou, excelente aula mesmo, alto nível. E depois a gente vai marcando, né, outros eventos aqui na Comissão de Direito do Seguro da OAB de Campinas. Teve uma adesão muito grande nessa questão da responsabilidade civil médica. A gente pode depois buscar também outros profissionais para a gente falar, né? Responsabilidade civil do dentista, do advogado, né? De outros profissionais, engenheiro, arquiteto, porque tem apólice para todo mundo. Tem apólice para todo mundo. Doutora Juliana, Bom, o Lincoln,
tá? Eu sou aqui da região do Paraná, né? A doutora também atende. Hoje, como é que funciona? Atendo. Hoje é online, né? A maioria, eu acho que toda a integralidade, não sei se Nordeste também já está coberto, mas a judicialização é Tribunal de Justiça digitalizado. Eu tenho ação, por exemplo, no Tocantins, que Legal. a paciente veio operar aqui, porque aqui tem um quadro de excelência, né? Os profissionais são da USP, e a USP puxa muito, né, paciente para cá, e eu tenho processo no país inteiro. E aí, assim, até as audiências de instrução, elas são online, eventualmente precisa ir lá, ou eu vou pessoalmente, ou eu contrato um colega nesses pontos, eu pego por indicação para acompanhar, se for presencial, mas o atendimento é nacional. Da área médica, odontológica, saúde em Na geral, como saúde que em é? geral, fisioterapeuta, Legal. qualquer pessoal atuante em enfermagem, enfermeiros, Pesso- todas as áreas da saúde, a gente tem essa especialidade de atendimento. Legal. Vou salvar o contato da doutora também. Por favor, Obrigado. um prazer, Lincoln. Estou à disposição. Alguém mais tem alguma pergunta? Não. Ju, quero agradecer, né? Eu acho que a gente aqui que é da própria comissão, né, ter os palestrantes da própria integrantes da comissão, eu fiquei muito feliz. Eu acho que é gratificante o grupo de estudo, a gente conversar, debater. Foi uma excelente palestra. O Luiz também trouxe aí bastante esclarecimento como corretor de seguros, que tem que realmente ser uma classe unida e mostrar a importância do seguro para a sociedade, né? O seguro como um todo, seja de responsabilidade civil, automóvel, residencial, porque ele realmente traz uma garantia para a sociedade, né? Então, Ju, muito obrigada, Luiz, muito obrigada. Agradeço a Eu, todos. Prazer. eu que agradeço, passo minhas palavras pelas palavras dos espectadores. Doutora Juliana, meus parabéns, uma excelente palestra. Doutora Graziela, pela condução. Muito obrigado pela participação, agradeço, parabéns. Agradeço também até as questões aí que aprofundam no assunto, né, e que tira dúvidas. É importante a gente ter aí essas pessoas que gostam, que querem mais, né, querem mais detalhes, mais informações, e sigo à disposição, tem meus contatos aí, qualquer dúvida, é só chamar, estou sempre aqui. Obrigada. A todos, agradeço também ao AB de Campinas, né, nossa presidente, a Luciana Freitas, por essa oportunidade de a gente estar aqui debatendo, e a Karina, que participou aqui com a gente, que deu todo um suporte técnico. Então, boa noite a todos, até a próxima. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.